Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para falar um pouco mais da palavra de Deus, né? Deus abençoe sua vida, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar sobre a vida de cada um de vocês. Eu aqui nesta feita, eu quero falar sobre 4 consequências do pecado, né? Que o pecado gera sobre nossa vida, né? Nós precisamos tomar muito cuidado a respeito das nossas atitudes diante do Senhor. Então é sobre isso que eu quero falar aqui neste vídeo, né? 4 consequências sobre o pecado. É claro que o pecado gera muito mais, né? Tem muitas consequências dependendo daquilo que nós praticamos, que acarreta sobre a nossa vida. Mas eu quero pegar aqui o exemplo de Davi e quero mostrar aqui 4 consequências graves que o pecado gerou na vida de Davi. Pois bem, vamos abrir a nossa Bíblia então em 2 Samuel. O texto que eu quero pegar por base aqui está em 2 Samuel capítulo 11. Se você tiver uma Bíblia aí e quiser conferir comigo na sua casa, olha o que diz aqui o versículo 1 de 2 Samuel, 2 Samuel 11. Diz assim, e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi Joabe. Eu quero chamar a sua atenção, preste atenção aqui no texto, porque o texto começa dizendo que era o ano em que os reis saíam para a guerra. E aqui nós começamos a observar um deslize do grande homem, do grande rei Davi. Porque Davi, em vez de ir, porque era o ano, era ali o momento que os reis saíam para a batalha. Davi manda Joabe e Davi fica em casa. Aqui começa o declínio, digamos assim, do grande rei Davi. Por quê? Porque quando Davi resolve ficar em casa, aqui no capítulo 12, olha o que acontece. Davi está deitado à tarde, não era costume, né? Davi estava deitado na sua casa à tarde, Davi perde o sono e Davi sobe no seu palácio. Sobe no seu palácio, e quando Davi sobe no palácio, ele vê Betseba se banhando, né? Davi vê Betseba tomando um banho. Então Davi manda manda mensageiro na casa de Betseba e manda perguntar quem era ela, né? Então, e aqui eu já deixo um alerta para nós em 2 Samuel capítulo 11 e o versículo 3 diz que o mensageiro responde para Davi e diz: ela é mulher de Urias. Presta atenção, você que me ouve. Eu quero deixar um alerta para todos vocês que são casados, né? Nós que somos casados, nós já fizemos a nossa escolha. Quando o mensageiro fala para Davi que ela era mulher de Urias, já era um alerta. Mas Davi estava aqui um pouco disperso, né? Davi estava um pouco disperso. Davi não pega o sinal. Porque você já fez a sua escolha, eu já fiz a minha escolha, né? Nós não temos que ficar aí olhando para outras mulheres, né? Nós não temos que ficar caçando ou desejando, né? Porque o decálogo diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo. O Senhor Jesus, no Novo Testamento, ele ratifica esse mandamento. Ele diz que aquele que olha para a mulher com as segundas intenções, em seu coração já cometeu adultério com ela. Então, nós já fizemos a nossa escolha. Não faça como Davi, porque Davi sofreu grandes consequências por causa desse erro. E Davi foi alertado, né? O mensageiro diz: ela é mulher de Urias, né? Mas Davi, em 2 Samuel capítulo 11, o versículo 4, Davi manda trazer esse mesmo Betseba, manda buscar Betseba, né? E Davi deita-se com ela. Então, isso aqui
Foi um grave um pecado, uma transgressão diante de Deus. Então, é sobre essa transgressão, eu quero falar sobre 4 atitudes, 4 consequências que veio sobre a vida de Davi, por ele não ter pegado o sinal, né? O capítulo 11 começa dizendo que era o ano do rei estar na batalha. Davi manda Joabe, Davi fica em casa. Então esteja no lugar certo. Às vezes nós ficamos em casa, às vezes nós não vamos ao trabalho, às vezes nós ficamos em casa e acaba dando errado, né? Esteja no lugar que você tem que estar. Aceite o teu chamado. Se chegou a sua hora de ir, vai. Não fique em casa, porque aqui começa o declínio de Davi. Então, depois que Davi comete esse pecado de adultério, né? Porque Betseba já era casado. Então, o que acontece aqui, ó? Davi transgride, né? O mandamento, transgride a lei. E aí vem as consequências. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10, o profeta Natã, ele diz a mensagem do Senhor para Davi, que a espada não se apartaria jamais da casa de Davi. Olha que grave isso. Olha que grave. A espada, o juízo, jamais se apartaria da casa de Davi. Depois, ainda mais, 2 Samuel capítulo 12, versículo 11, olha o que Natã diz para Davi: o mal estará sempre na sua casa. Ou seja, o mal se levantaria na mesa de Davi. Foi o que aconteceu. O reino de Davi foi dividido pelo seu próprio filho, né? O irmão de Davi, o filho de Davi, deitou-se com a sua própria irmã. Então, o mal, olha para você ver, ele surge da mesa, de dentro da casa de Davi, né? Então, aqui está a segunda consequência. Tudo isso porque Davi não pegou o sinal lá atrás no capítulo 11. Tudo isso porque o momento que era de Davi ir para a peleja, Davi ficou em casa e mandou outra pessoa fazer. Pega aí, não manda outra pessoa fazer o que é seu, não. Vai e faz, né? Não caia no laço do inimigo. Ainda em 2 Samuel capítulo 12, versículo 11, Davi perde todas as suas esposas. O profeta Natã diz para Davi que ele ia perder todas as suas mulheres. É o que acontece, né? O filho de Davi, quando toma o seu reinado, quando Davi foge para não ser morto do seu próprio filho, todas as esposas de Davi ficam para o seu filho. E ele deita com ela publicamente. Era uma das consequências, né? Deus manda o profeta Natã dizer para Davi que aquilo que ele fez oculto, né? Que ele deita com Betseba escondido de Urias ali no seu palácio, e Davi tenta encobrir, Deus ia fazer com ele publicamente, né? Então, o próprio filho de Davi deita com todas as suas mulheres. E ainda mais, né? Que é o quarto e último consequência aqui, ó. Davi perde o seu filho. Porque ao se deitar com Betseba, Betseba fica grávida, né, do filho de Davi. E Davi perde essa criança, né? Então, olha aí que tragédia que sobreveio a Davi. Olha a tragédia que Davi traz para dentro do seu lar, para dentro da sua casa, ao cometer essa transgressão aqui diante de Deus, ao cometer esse pecado. Davi poderia ter qualquer outra mulher, mas que fosse solteira, né? Davi não poderia ter se deitado
com a mulher de Urias. Então Davi não pegou os sinais, né? Davi estava disperso. Começa ficando em casa, não indo para a batalha, não indo para a peleja, como era o costume dos reis, né? Davi já começa aqui. Então Davi começa passeando, Davi perde o sono, né? Davi está deitado à tarde, não é costume de um rei estar deitado à tarde, isso está no capítulo 11 aqui de 2 Samuel. Então Davi fica meio desorientado, perde o sono, e Davi começa a ver, ele vê uma mulher que não é sua. É um alerta para nós, tá? Um alerta para você que me ouve, é um alerta para nós casados. Nós já fizemos a nossa escolha, tanto homem quanto mulher. Tira o olho daquilo que não é seu, porque senão você vai trazer para dentro do seu lar um grande mal, assim como Davi, né? Olha aqui, Davi traz a espada, Davi traz a morte para dentro da sua casa, Davi traz o pecado que surge na sua mesa, a desunião entre a família. Davi perde todas as suas esposas e ainda mais, Davi perde o seu filho, que era o filho de Betseba. Então são essas consequências do pecado de Davi, do pecado de adultério, que eu quero chamar a sua atenção aqui neste vídeo, para que nós não venhamos cair no mesmo erro, que isso aqui possa servir de alerta para nós hoje, nos dias que nós estamos vivendo. Olha para a sua esposa, que já é sua, que você escolheu. Ame ela. Esposa, olhe para o seu marido, que você já escolheu. Ame ele, né? Não lance o olhar fora daquilo que não é seu, porque você pode trazer, você vai trazer grande problema, grande aflição para dentro da sua casa. Davi sofreu muito, muito por causa da sua atitude aqui no capítulo 11 de 2 Samuel. É esse alerta que eu quero deixar aqui para você, né? Preste atenção, leia aí se você puder, 2 Samuel capítulo 11, capítulo 12, porque você vai ver que a casa de Davi, a vida de Davi foi dividida aqui, né? Tudo por causa de não dar ouvido, né, à voz do mensageiro, porque o mensageiro diz para Davi: ela é mulher de Urias. Ou seja, ele diz para Davi, ela é casada, não é para o seu bico. Mas Davi não atentou, né? Davi só atentou pela sua posição como rei, né? Como rei Davi, ele só atentou para os seus status, achou que ele poderia, né, fazer o que bem entendesse, que não ficaria, que ele ficaria impune. Mas a justiça de Deus vem, né? O Senhor nosso Deus, ele não tem dois pesos e nem duas medidas, mas a justiça dele vem. Então não traga a justiça de Deus sobre a sua casa. Valorize e ame o que você tem, né? Que Deus abençoe sua vida, né? Que a paz do Senhor possa estar sobre a sua casa, sobre você, e que o Espírito Santo possa te iluminar, que possa guiar os seus caminhos, para que você não tropece com os seus pés em pedra. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.